Realmente a gente tem muito chão pela frente de muitas coisas e tem que ficar se validando toda hora. Então, assim, pela primeira vez na história da música brasileira, talvez a gente consiga colocar mais mulheres dentro do estúdio do que homens. É uma pressão do público, mas é realmente um lugar de legitimar, trazer mais pluralidade pra música. Olá, esse é o Desenrola, o podcast do The Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e o episódio que você ouve agora é o último de 5 que foram gravados durante a Casa do Summer Hunter, que rolou em São Paulo nos dias 6 e 7 de julho de 2024. E um aviso, em setembro estreia a segunda temporada do Desenrola, totalmente reformulado, mas com a mesma proposta, trazer assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar e descomplicada. Continue com a gente e aproveite a conversa. Mas agora a gente vai fechar aqui falando sobre como as mulheres estão transformando a cena musical não só de São Paulo, mas do Brasil, né? A relação entre música e cidade, ela é intensa e vibrante, né? As grandes metrópoles, elas já serviram e servem, né, de berços para vários movimentos que captam, tanto nas suas batidas quanto nas suas letras, as tensões e os prazeres de viver em um ambiente urbano, né? A música, ela nasce nas quebradas, nas vielas, nos bares e esquinas, para depois ganhar os grandes palcos, né? Nas últimas décadas, as mulheres têm sido as principais responsáveis por revolucionar esse cenário, assim, e inovar ele também, né? Seja nos palcos, como cantoras, instrumentistas e DJs, seja na técnica, na produção, no agenciamento. Profissionais que enriquecem a cena, levantando questões importantes e também abrindo espaço para futuras gerações. Quem vai mediar esse papo, que como todos os outros vai virar um episódio especial do Desenrola, que é o podcast aqui do The Summer Hunter, é a jornalista Renata Simões. Com uma longa carreira em arte e entretenimento, ela é repórter do programa Metrópolis, da TV Cultura, e a pessoa para quem os amigos escrevem quando querem saber o que tem de bom para fazer nessa cidade. Renata, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada. Vou só apresentar aqui quem está nessa mesa incrível com a gente. Vamos começar pela Tica, cantora, compositora, musicista e produtora musical. Ela coleciona parcerias com compositores como Rômulo Frois, Otto e Elis Coutinho. Ela está trabalhando atualmente no novo projeto, que conta com uma banda formada somente por mulheres. Integra também o espetáculo Passarim, em homenagem a Tom Jobim. Tica, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde. Seguindo aqui, Isadora Almeida, radialista de informação. A Isadora começou a sua carreira como programadora de clipes e produtora de programas da MTV Brasil. Hoje ela atua como promoter rap na promotora e produtora de shows 30E, além de ser uma das integrantes do podcast Vamos Falar Sobre Música. Isa, obrigada. Boa tarde. E para fechar a nossa mesa, Thier, cantora, compositora, empresária e mãe. Em 15 anos de carreira, a Thier passou por vários festivais, fez turnês no Brasil e no exterior e já cantou com nomes como David Byrne, George Drexler e Guilherme Arantes. Ela também é sócia fundadora da produtora, selo e estúdio Rosa Flamengo. Thier, obrigada por estar com a gente. Obrigada a você. Bom, agora eu vou deixar aqui com vocês e bom papo. Obrigada, Dandara. Fica aqui com a gente também. Então, eu vou pedir desculpa porque ontem eu tomei um frio e então estou com essa voz um pouco anasalada, tá, gente? Peço perdão, tem um chazinho aqui para me ajudar. E vou começar jogando uma pergunta para as três, que é um pouco... há quanto tempo que vocês consideram que trabalham com música e como é que vocês avaliam essa participação feminina no mercado de quando vocês começaram para agora? Quer começar você, Tia, aí, que tem uma jornadinha? Oi, gente. Boa tarde. Então, eu acho que demorei bastante para começar a trabalhar com música, mas quando eu comecei já meio foi. Enfim, cá estamos, há quantos anos, né? Já nessa jornada. Você e eu, a gente já se conhece aqui. Eu me lembro de fazer uma matéria com você, com o Dudu Tsuda, numa casa Era uma dupla que você tinha nessa época, né? A Geni, né? Então, realmente, a gente começou... Nesse momento que a Augusta estava voltando, que o Vegas estava abrindo. E aí eu tinha uma dupla personalidade no começo, porque eu achava que eu não ia dar conta. Então eu cantava músicas certinhas, assim, sambas antigos com o toquinho, e músicas mais autorais, com uma fantasia que o Dudu Tsuda usava uma roupa meio homem, meio mulher, e eu usava cinta liga, asa no Vegas, que não tinha ninguém, a gente ganhava R$50. Era um pouco humilhante, mas essa era a nossa vida. Quartas-feiras por muitos meses. E aí, enfim, tinha o MySpace, que não existe mais também.
Mas as coisas estavam acontecendo, né? O YouTube, e aí eu fiz uma lição de casa de um amigo que é meu advogado, até hoje, meu amigo, meu advogado, e já contei essa história várias vezes, mas enfim, o Caio Mariano, ele falou, se quer mesmo fazer, então tem que fazer uma lição de casa, leia esse livro. E aí eu li A Cauda Longa, do Chris Anderson, vocês leram também? Que ele falava, né? Hoje em dia eu até pensei em reler para ver, mas ele falava disso, como a internet, ela alongou as possibilidades. A gente saiu das massas e foi. E faça você mesmo. Mas basicamente era isso. E aí eu comecei e fui fazendo e a gente vai aprendendo enquanto faz, né? Não tem curso. Mesmo que tenha cursos, não é a mesma coisa. Então, de cara, eu já entendi. Falei, beleza, vou cantar assim. As minhas músicas vão ser sinceras. Eu vou inventar isso. E fui fazendo tudo para que desse certo. Então, eu mesma fui minha produtora. Inventei... Você quer que eu conte essa história, né? Eu ia perguntar dela, mas se você quiser antecipar, porque eu amo essa história, que toda a equipe da Tia, quando ela começou, era formada pela própria Tia. Exatamente. Então eu tenho, até hoje, gente, a Thelma Flores, ela responde meus e-mails. Sou eu mesma, mas na época eu não podia fechar show. Então a Thelma fechava, não só os meus, a Thelma fechou Tulipa, Petit, no começo, porque era muito estranho também o artista atender. Quanto custa o seu show? Fica aquela situação. Então, a Thelma, ela respondia tudo por e-mail, porque eu também não vou ficar fazendo outra voz no telefone, que aí já é demais, né? Tem mais coisa para fazer, né? Isa, quanto tempo você trabalha, então, com música e o que mudou no mercado nesse tempo? Bom, eu comecei a trabalhar realmente com música no meu primeiro estágio, que foi na MTV Brasil, na finada da Abril, né? Um templo ali na Alfonso Bovero. Que ali era escritório de muita gente. Muita gente. Muitos sim. artistas usavam a padaria real de escritório, né? Exatamente, era uma extensão ali, a lanchonete. Enfim, eu programava clipe, eu era produtora de programas lá, aí o resto da história vocês já sabem, né? Fechou e tal, aquela coisa toda. Daí eu fui para outra MTV depois, trabalhei com programação de programas mesmo do canal, mas eu acho que desde novinha, assim, eu sou de Sorocaba, do interior, e eu ficava passando o meu tempo ocioso, depois da escola, ouvindo música e lendo blogs. E, enfim, muito pop-load do senhor Lúcio Ribeiro, que está aqui, e hoje é um grande amigo do coração. E eu acho que ali eu já estava trabalhando com música, porque toda essa pesquisa que eu fazia e essa curadoria, né, que hoje em dia é parte fundamental do meu trabalho, já começou ali, vendo até line-up de festival, entendendo como que funcionava, porque até hoje eu acho que é um meio misterioso. Eu não sei porquê, não sei se as pessoas não querem contar como é que faz, para os outros não fazerem. Eu não entendo muito, tá? Mas assim, eu entendo que eu fui aprendendo, procurando na internet, e hoje em dia reflete muito do meu dia a dia, né? E o que mudou? Putz, mudou, hein? Mudou bastante. Mudou tudo, não para de mudar. Dica, por favor. Eu comecei novinha também, comecei a cantar com 15 anos, mas eu sou do interior, também sou de Rio Claro, então a realidade era bem diferente também, cantando em bar, de voz e violão. E aí passei por outros interiores, fui fazer faculdade de música em São Carlos, aí estudei no Conservatório de Tatuí até chegar em São Paulo. Então eu considero assim, eu trabalho como cantora desde os 15 anos, mas eu acredito nessa jornada artística mesmo, de ter uma voz e de pensar as coisas, de me colocar. Acho que desde o meu primeiro disco, que é de 2017. Então, uma coisa mais recente, mas mesmo assim, de 2017 para cá, já muita coisa diferente, assim. O próprio, meu primeiro disco saiu pela YB Music, né, a gravadora, que naquela época tinha um esquema muito interessante de financiar o teu disco, né. Então, eu tive a oportunidade de lançar meu primeiro disco sem ter um investimento por trás, porque a gente fazia um acordo de direitos autorais que permitia eu entrar, gravar, mixar, masterizar, lançar com assessoria de imprensa, tudo perfeito. Esse esquema da própria YB já não existe mais. Eu já peguei ali os últimos momentos por várias questões. Acho que não é mais viável para eles, enfim. Então, ao invés de melhorar, parece que piorou um pouco. O desafio, assim, nunca é superado, assim. Agora eu estou gravando meu segundo disco, como ela falou. Meu novo projeto é um álbum, um show com uma banda só de mulheres, e os desafios são outros, né, do meu primeiro. Então, acho que isso tem a ver também com o que você perguntou, de transformar, assim, já está completamente
completamente diferente, acho que muda o tempo todo mesmo. Não, é um mercado que é muito, né, que se movimenta muito e movimenta muita coisa. Tinha uma coisa que você falou, a história da produtora, você começou independente, você tem uma produtora. Foram os perrengues que você passou, que te fizeram querer fazer o mesmo, cuidar da carreira de outros artistas além da sua? Então, quando eu entendi que se eu não fizesse, não ia sair, porque ninguém ia fazer com o mesmo gás que eu, e eu não ia ficar esperando uma gravadora me querer, aí eu falei, vou fazer, então vou fazer. Aí fiz tudo. Abri a editora, fiz os ISRCs, tipo, numa época, assim, falei, vou fazer tudo. Fechava os shows mesmo, a Thelma fechava, organizava, assim, e aí fiz. E aí eu vendi para a Warner. Então eu tive a Warner, que é uma label grande, inclusive antes da Anitta. Olha que coisa louca, né? Eu vendi para a Warner. Você é muito desbravadora. Não, muito. Eu vendi para a Warner um disco que eu falei, será que a Warner está entendendo o meu disco? Mas tudo bem. Compraram, eu falei, beleza, vou pagar aqui o produtor, que eu não tinha pago. Não tinha pagado alguns, assim, paguei. Então, fiz essa parceria, onde eu continuava com uma alma independente, mas eu tinha uma gravadora para financiar umas coisas e também um contrato 360, que é tudo você paga para a gravadora. Se você vender um adesivo, você tem que pagar 10% para eles. E fez sentido, mas era muito difícil mesmo, porque em seguida veio a Anitta, foi uma explosão na Warner, uma época, inclusive, que a Warner não sabia se fechava ou não, porque quando eu entrei ainda tinha que tocar na rádio. Em seguida virou o Spotify, foi questão assim, de meses. Não, agora não importa mais, agora tem que bater os 200 no Spotify. E o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, como a gente vai fazer? Era uma novidade, assim, muito louca. Então, quando eu vendi para a Warner com esse 360, que aí eu assumi também que eu tinha que fazer a produção. Porque ninguém conseguia vender show direito, aí eu falei, vou vender eu mesmo. Para vender 3 shows, eu vou vender 5, vou vender 10, e aí eu montei a Rosa Flamingo. Que nesse esquema, como eu já sabia mais ou menos o modelo, naquela época, né, fazia sentido experimentar com outros artistas. Mas realmente, que sem um investimento de trás, é mais difícil mesmo que saia, assim. Foi uma experiência que a gente foi aprendendo, foi fazendo muitos shows. Aí eu tive esse lance da música na novela À Noite. Vocês conhecem essa música, gente? É a minha única música famosa. Vocês têm que conhecer, só tenho essa. Mas ela é muito famosa. E ela... Outro dia fizeram até um funk proibidão e subiram. Foi maravilhoso. Sinal de sucesso, isso, eu acho. Sinal de sucesso total. Mas aí eu falei, como eu vou fazer com os fãs criança que escutam, né? Só eu, Jesus, o que a gente vai fazer com essa... Aí deram certo, lá trocaram. O cara trocou. Mas essa música ficou muito mais famosa que eu e, ao mesmo tempo, não muda também tanto. Muda os plays. 10 anos depois, ela está batendo o tal dos 200 no Spotify. Quer dizer, 10 anos depois. Não é um hit. Eu não tive um... Mesmo que A Noite seja muito famosa, eu não tive um hit, assim. É tudo meio a longo prazo. Então, eu fui me adaptando com a gravadora. E tem que ter o show, tem que ter o disco. O que tem que ter? Será que a gente tem que seguir a regra dos grandes? Tem que lançar um single atrás do outro? Não sei se funciona para a Anitta, o que vai funcionar. Não vai funcionar para mim, necessariamente. Os fãs são outros. É tudo diferente. E a gente não tem essa... Uma vez eu vi, assim que ela saiu, que ela ficava com 20% e reinvestia todo o resto. Eu consigo reinvestir 10%. O resto tudo fica para pagar minhas contas. Então, acho que são muitas nuances diferentes e cada um tem muito uma história diferente, que vai se adaptar, né? Tipo, abre uma brecha aqui, uma outra ali, eu funciono ali. Tem, enfim, artistas que gostam mais de estrada, artistas que gostam mais de gravar. E, às vezes, tem uma música que realmente estoura e abre portas, né? Mas é um mercado difícil mesmo. E não tem receita nenhuma, né? Vou jogar para a Isadora, que fez essa migração, né? Você começou ainda jornalista, mas agora você trabalha com uma empresa que produz shows e produz grandes shows. Estava aqui ela onde na sexta-feira fazendo a turnê do For Fun, Fará do Nath Roots, que estamos todos muito animados aqui para ela. Queria que você contasse um pouco por que você fez essa migração e como que você entende a participação das mulheres nesse mercado, né? Porque eu acho que no agenciamento a gente tem Helene Dias, tem a Marina, tem mais gente também entrando nessa parte, né? Na parte também de produção, você sente essa diferença, Isa? Por que você fez a mudança e como é que é esse mercado? Bom, vou então começar da mudança. Eu sempre fui meio inquieta, assim, no sentido de, desde pequena eu não sabia o que eu queria fazer. Sabe aquela coisa de, quando eu era pequena eu queria ser... Eu nunca tive isso. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar na MTV. Eu queria trabalhar com TV, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu sou da TV aberta até hoje, eu assisto novela, enfim. E música...
E eu aprendi, tudo que eu aprendi ali. Eu aprendi com o MTV, eu aprendi com os grandes, né? Thunder, Sara, todo mundo ali em todos os programas. Então eu sabia que eu queria trabalhar na MTV. E aí eu tive a sorte de conseguir trabalhar os últimos 2 anos lá. Eu fiz rádio e TV, porque eu sempre gostei muito de comunicação, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei muito de conectar pessoas. Em Sorocaba, tipo, quando eu era adolescente, quando tinha festival de banda na minha escola, eu batia sempre, tipo, eu vendia 80 ingressos. Os meninos do colegial falavam, cadê o negocinho que a gente deu? Eu, não, eu vendi aqui, ó, tá o dinheiro. Tipo assim, me dá, eu bati a meta ali, porque eu vendia para as meninas do balé, eu vendia para o pessoal de outras escolas. Enfim, eu conhecia bastante gente, vereadorazinha. Então, eu resolvi juntar as minhas expertises, né? E aí, trabalhei na MTV os 2 anos, fechou, eu falei, putz, e agora? Eu meio que queria fazer isso da minha vida, e agora esse lugar acabou. Enfim, aí eu consegui fazer um curso fora. Eu fiz um curso de PR in Music. E aí eu achei muito interessante que tinha esse outro lugar também, de tipo, de você pensar um festival, de você pensar em como criar coisas, em como ter ideia criativa e trazer para o universo da música, enfim. Aí, nesse meio tempo, eu ainda trabalhei como assistente de roteiro para programa da GNT, eu já trabalhei com a produtora que era da Carol Conká, Tropiquilas, Lucas Carlos. Passada essa pandemia, eu acabei entrando na 30E, que é uma promotora e produtora de shows. Ela começou muito pequena, tinha 15 pessoas. Semana passada deu 2 anos que eu tô lá já, e agora a gente tá com 80 pessoas. Então, assim, cresceu muito rápido. E é isso, eu acabei caindo lá porque uma amiga minha, que trabalhava no Popload, a Júlia Neiva, nossa amiga querida, acabou me indicando pro pessoal de lá, porque eles falaram, olha, a Isa, ela gosta de música, viu? Ela é uma grande pesquisadora e era para trabalhar no time do artístico. E eu cresci sabendo quem era o Medina, quem era o Phil Rodrigues, quem eram os grandes, o Muniz, sabe, assim, só os caras que, sei lá, têm 70 anos. Eu não sabia de nenhuma mulher que trabalhava principalmente bookando, né, comprando show, nessa parte mesmo do artístico. E no Popload, que eu trabalhei também um tempinho, a Paola Verche, que era sócia do Lúcio, maravilhosa, ela também, nesse sentido, o Lúcio com curadoria e me ajudando também nesse lugar de escrever e de trazer a novidade, e a Paola nesse lugar de, tipo, pensar o que esse artista consegue fazer aqui no Brasil. Qual que é o tamanho da casa, se cabe num festival, se cabe um show solo, enfim. Isso sempre me atraiu. E aí, quando eu conheci a Paola, eu falei, putz, tem mulher que faz isso, cara. Que legal, bacana. Acho que dá pra fazer isso também. E aí, quando eu conheci o pessoal da 30E, que era bem pequenininho, eu tive a sorte de eles perguntarem, mas você quer trabalhar com marketing? Porque você estava em agência, você já trabalhou com... Daí eu falei, olha, desculpa, se eu tiver uma ambição, eu posso querer trabalhar no artístico? Deles, óbvio, tipo... E aí, eu acabei entrando no time do artístico e hoje em dia eu sou promoter rep, que você é a representante do promotor ali. É a pessoa que faz... Porque meu chefe é o promotor, é ele que está comprando o show e que vai realmente promover esse show, festival, turnê. E eu sou essa representante que vai estar em contato ali com o time do artista, alinhando anúncio, alinhando toda a construção, desde o dia que isso foi fechado até o dia do show. Daí, numa turnê, tem ainda esse olhar de... O que aconteceu nesse show? O que a gente pode melhorar? Divulgação, entender... Porque eu sou sempre essa ponte do time do artista com o resto das áreas. A gente fala que o nosso time do artístico é o time de originação, que é ali que vai originar a ideia e depois a gente desce para esse lugar. Não sei se eu falei... Era isso mesmo, né? Era isso mesmo, tá ótimo. Ok. Eu tô, assim, ouvindo elas falando, pensando já mais enviesando aí para o tema da conversa, né, de como as mulheres transformam, que eu acho que talvez pela primeira vez também a gente consegue ouvir a Thier falando, uma pessoa como a Thier falando de tudo que ela fez, ou de uma mulher como você falando de tudo que você fez. Tipo, a gente chegou até aqui, né, talvez alguns anos atrás a gente não conseguisse ter essa conversa ainda, né. Então talvez um dos pontos dessa transformação seja esse, porque agora a gente já está num tempo onde realmente isso já aconteceu, assim, tem muita coisa para acontecer e acontecendo, mas eu acho que isso é uma dessas coisas. A Thier tem essa experiência dela como produtora, como uma desbravadora, como artista, né? A Isadora como desbravadora aí nesse outro lugar, nos bastidores, no artístico e tal. E eu estava conversando com uma amiga
antes de ontem também, que é musicista, a gente estava falando, pô, pela primeira vez, talvez, na história da música brasileira, que tem todo esse lugar da pompa da música brasileira também, que são os artistas incríveis que a gente ama, que a gente admira, os cantores icônicos, que fica meio intocável, e a gente fica falando, pô, como que eu vou pisar nesse terreno, né? Tava tocando um Cassiano, eu falei, como é que eu vou aí entrar com a minha música? Mas a verdade é que toda essa época, toda essa galera era só homem dentro do estúdio, tá? Então, assim, pela primeira vez na história da música brasileira, talvez a gente consiga colocar mais mulheres dentro do estúdio do que homens, assim, e isso não aconteceu ainda. É até isso por isso que eu ia falar, né? A sua opção de fazer uma banda só de mulheres. Banda só de mulheres. Por quê? É natural, assim, a gente estudou juntas no Conservatório de Tatuí, então elas são minhas amigas e a gente já tocou juntas em várias ocasiões, mas é também pensando, né? Falei, pô, eu posso ficar num lugar de conforto de sempre tocar com a galera que eu já toco, que continuam sendo meus parceiros, que estão aí, ou eu posso também possibilitar uma coisa nova para mim e para elas, assim, porque também elas são musicistas que elas não tocam muito com artistas do rolê que eu tô inserida, assim. Então, é um desafio, não é fácil, assim, porque a gente sabe quando a gente se junta com a nossa galera para tocar, que já tá tudo ali, o diálogo que já existe, a afinidade que existe, tá muito fácil. Então, é mais difícil quando você quer, tipo, inventar uma parada, né? É mais difícil, mas é pensando mesmo, porque realmente eu não vejo bandas de mulheres. Eu sei que tem, o Jardim Macalé estava ontem na Casa Natura com uma banda só de mulheres, mas eu vejo também que quando ele vai para a turnê na Europa, ele leva os caras, não leva as mulheres. Então, assim, realmente ver uma banda só de mulheres eu não estou vendo. Nesse lugar que eu tô também, que eu sou uma artista solo, tenho minhas músicas, minha autoralidade e tal, eu não vejo, assim, tanto esse movimento. Então, é pensando em investigar algo novo, não só como propor no sentido de, vamos ter uma banda de mulheres, mas para mim também, como investigar o que vai ser isso, que tipo de coisa isso vai me gerar, né? Aí, logo que a gente saiu da pandemia, eu acho, em 2022, eu fiquei um ano em turnê com as Sísmicas, que eram com mais duas cantoras, a Laia e a Malu Maria. A Tia participou de um show nosso no Blue Note, aqui em São Paulo. E aí já começou um pouco essa história, porque eram só nós três no palco. E aí, a princípio, a gente foi convidada só para cantar, assim, tipo um festivalzinho. Então, eu ia subir lá cantar umas músicas voz e violão, a Laia ia subir e cantar as dela, e a Malu as dela. A gente falou, vamos montar um showzinho nós três juntas. Eu pego a guitarra, você pega o tambor, você pega a flauta, vamos fazer. Aí a gente fez um show, aí depois que você monta um show inteiro, você fala, vamos fazer um pouco mais então, né? Então acabou que a gente ficou um ano fazendo esse show, e aí já foi esse lugar que me provocou, assim, porque foi muito diferente estar com elas, assim, montar uma banda com elas e circular com elas. A gente já sentiu o drama ali de ser uma banda de mulheres. Sei lá, um festival que a gente foi fazer em Minas, eu tive que chegar pro produtor e falar assim, olha, eu acho que você vai ter que ficar aqui com a gente, porque as coisas que a gente tá pedindo pro técnico de som, ele não tá nem olhando na minha cara. Ele tá, tipo, conversando comigo, olhando pro show. Né? Falei, então acho que você vai ter que ficar aqui intermediando essa negociação aqui do som. Então, assim, mas isso é só uma coisa também. Tem a coisa da nossa energia mesmo, de estar no palco, de estar na vida ali com outras mulheres, né? Tá entrando na van com outras mulheres. Porque tem isso, né? Você tá trabalhar com música, ter banda, você tá o tempo todo convivendo, né? Então, eu sempre fui uma mulher que convive com outras mulheres. Aí, ter uma banda de mulheres é mais uma possibilidade. Então, semana passada a gente fez um show no Sesc São Carlos, aí entramos na van, só as meninas, assim. É uma situação nova para mim, que passei a vida inteira entrando em van, sendo só eu de mulher, com 10 homens, é uma situação nova, que é gostoso, é massa, assim. Acho que a gente, quando está entre mulheres, a gente tem uma sensação que não tem o que falar de acolhimento, de tranquilidade, de pertencimento, que às vezes as nossas questões são bem mais validadas quando a gente está entre as mulheres, né? Então acho que tem tudo isso permeando, uma visão mais ideológica também, talvez, assim, né? De tipo, o que esse movimento de estar com mulheres vai me gerar, vai me transformar artisticamente, tem essa coisa meio ideológica, que eu também não sei até onde vai, não sei quanto tempo eu vou ficar com essa banda, não sei se vai dar certo, mas no momento estou tentando. Né? Vou aproveitar que você falou isso, acho que a gente podia também passar um pouco disso, né? A gente falou já, temos mais mulheres, claro, em todos os setores da música, mas temos também, né, temos uma pressão que eu queria até começar com vocês, é que eu não sei se é do mercado ou se você acha que é realmente uma demanda da sociedade de termos line-ups com mais mulheres, termos também, né, mais diversidade de gênero, de raça. Você entende como esse momento, e aí depois eu rodo essa pergunta para todo mundo. Eu acho maravilhoso, tá? Porque eu cresci, o que eu falei, né, vendo line-up, principalmente de fora, porque aqui no Brasil era contado o número de festival,
pelo menos que chegava até mim, eram tipo, sei lá, Team Festival, Planeta Terra e mais 2, assim. Eu cresci vendo só isso. Então você tinha um a cada 4 meses no máximo. Então, eu acho incrível, até porque eu acho que hoje todo mundo, com os streamings, você faz ali a sua seleção do que você gosta de ouvir. Então, eu acho que isso já é um pouco mais democrático. E nesse lugar não tem limite, não precisa ter, sei lá, 20 faixas. Você coloca quantas você quiser. Então, e eu acho que, assim, eu tenho vários problemas com as plataformas. Eu ainda acho um lugar meio complicado da gente entrar. Não quero entrar nesse assunto, mas ao mesmo tempo não tem como negar que chega muito mais para muito mais gente. Mas é isso, né? O papel do curador também hoje em dia mais importante, porque como tem muita coisa, precisa ali daquele lugar do curador que vai pescar, né? Nesse mar. Mas é uma preocupação Eu sua, acho a que sim. equidade de gênero? Sim, e você sente super. isso como pessoal ou uma coisa talvez até do próprio mercado? Então, eu tenho 32 anos. Eu já sou dessa geração que, tipo, pegou essa conversa. Girou entre o meu grupo e as pessoas. É uma pressão do público, mas é realmente um lugar de, tipo, acho que de legitimar mais gente e trazer mais pluralidade para a música, porque senão eu acho que esse é o pulo do gato de fazer um line-up legal, porque hoje em dia tem muita coisa, tem muita oferta. Então, o que você vai colocar ali para chamar mais atenção no sentido de falar, nossa, que legal, eu vou nesse aí. Nesse aí tem isso, isso e isso que o pessoal ali não estava ligado. Então, assim, a gente tenta, mas sei lá, tem alguns gêneros e alguns lugares que são bem mais difíceis. Eu posso falar por experiência própria. A gente faz um festival em parceria com o pessoal do Slipknot, que é o Knotfest. É um festival de metal que a gente acabou de anunciar sexta-feira, o line-up completo. E é isso. Como mulheres, sim, a gente queria colocar muita banda de mulher. Tem suas limitações, seja por algumas estarem em turnê nessa época, outras que moram em outro lugar, o que dificulta esse deslocamento. Enfim, são vários fatores. Mas a vontade era que tivesse bandas de somente artistas negros, indígenas. A gente tentou tipo, trazer pluralidade de tipo que seja pessoas de outros estados. Entende? Tipo, sair do eixo Rio-São Paulo, a né? gente colocou o Papangu, tipo, pelo menos ali entre as brasileiras, né? Porque as internacionais fica um pouco mais difícil a gente também, né, entrar nesse lugar. Vai ter Demonic e Escrota, que são bandas com garotas. Enfim, a gente tentou porque é difícil. O metal também não é tão... Não abraça, é um não gênero que não abraça abraça tanto, entende? máximo, Mas eu acho que tá mudando. E isso já é interessante, assim. Você sente essa diferença, Tia? Eu estava, na verdade, pensando, desculpa, que você falou isso do metal, e aí eu acho que eu vi há um tempo atrás um festival de metal lá fora, onde todos os logos das bandas eram iguais, muito parecidos, tipo, aquelas letras que não dá para entender, e aí tinha uma banda que fez uma letra colorida e fofa. Não era de mulheres, mas tipo, ele conseguiu fazer uma diferença. Sim. E que chamou muito a atenção, porque o resto era muito padrão, assim. Sim. E era uma letra, assim, e se destacava totalmente, porque era a única banda. O do nosso, a gente vai ter também as Baby Metal, que elas são 3 japonesas que cantam metal. Então, assim, eu amo. Só que daí... Fala, só por isso eu já quero ver 3 japonesas que cantam metal. Sim, e elas dançam, elas fazem uma performance, é muito legal. E aí, mas é triste, assim, porque daí você fala, nossa... Pra gente foi um achievement, sabe? E aí o pessoal comentando, tipo, nossa, essas minas que ficam dançando. Então ainda tem esse olhar preconceituoso, assim, e chato. Daí tem uma outra Pop, que é uma outra menina que vai tocar também, que é gringa. Aí o pessoal também, tipo, falando coisas, sabe? Tipo, daí a gente fica meio... Mas vai mudando. Mas, mesmo, então. Né? São passos. Exato, né? Eu exato. acho que sempre falam alguma coisa. A gente vai tentando no que a gente consegue. A gente tem uma função, uma missão de hackear um pouco também, né? E existe, não tem jeito. Eu já ouvi de uma pessoa, de uma banda, uma época que eu tinha chegado onde eu cheguei porque eu chupei muito. E aí eu falei, que interessante mesmo, né? Porque mesmo nos mais modernos a gente tem isso. Então eu chupei muito, estou aqui. Olha só como é interessante, porque realmente é centralizado ali, né? No PAU, pode falar, tal? Pode. Pode. É que eu acho que é uma discussão sempre importante, porque é isso, né? Por exemplo, a gente aqui, a gente tentou, quando a gente tá, cadê? Maravilhosa Dandara, e Letícia, a gente
rodaram muitos nomes, né? A gente queria ter pluralidade na mesa, a gente quer, mas a gente encontra a limitação de agenda, a gente encontra a limitação de várias questões, e aí quando você chega, você vai e monta, sempre tem alguém que vai bater em cima para começar, porque você já não é o padrão da história, né? E a gente, eu, né, você também, daqui a pouco a gente vai começar a chegar também na questão do etarismo, né? E aí hoje eu estou percebendo isso, eu tenho uma produtora que ela era biomédica e ela veio para São Paulo do interior também. E aí eu falei, você não quer trabalhar comigo de música? Porque eu vi que ela era muito agilizada. Ela falou, quero, 23. E, ela tá indo super bem. Mas as pessoas tratam ela porque ela tem 23 anos, que é muito bizarro. É tipo, garotinha, nossa, não sei como ela aguenta. E aí passam umas situações que fica, sei lá, realmente a gente tem muito chão pela frente de muitas coisas. E tem que ficar se validando toda hora, você tem que ficar se firmando. Mas é isso também, a gente está Construindo cavucando e construindo. Eu queria falar só uma coisa assim que aconteceu esse final de semana, né? Que a gente tá fazendo essa turnê do For Fun. E aí, enfim, a gente trabalha com muita gente terceirizado, né? E, enfim, resumindo, a gente... minha amiga, que é produtora executiva, minha colega de trabalho que virou minha grande amiga, ela teve que ouvir de um cara, e esse era bem mais velho, de um outro show, não desse primeiro que a gente vai fazer. Ela perguntou, por que você não me mandou o rider e os laudos, enfim, pra gente conseguir seguir, né, com o despachante e tal. Daí ele virou e falou assim, não, eu falei... Ele falou o nome do cara, que é um outro produtor lá nosso, falou, não, eu mandei pra ele. Dela, mas por quê? Dele, não, é que ele é mais sênior, né? Ele, sei lá, acho que tem 7 anos a mais, mas assim... E não vem nem um pouco ao caso, entendeu? E aí a gente ficou... A gente tenta não levar para esse lugar também do etarismo, porque ele é bem mais velho, sei lá, ele deve ter uns 60 anos, mas eu acho que é um pouco desse lugar, dessa cabeça que não conseguiu acompanhar o tempo. Que não conseguiu acompanhar o tempo, assim. E eu fiquei de cara, porque às vezes eu fico falando, não, acho que já foi o tempo, né, da gente ouvir essas coisas, assim. Se a gente for falar, é isso, a gente já sabe tudo o que acontece, já é um fato, né? Essas coisas que acontecem, isso na produção, nos estúdios, a gente já sabe, assim, dessa coisa de duvidar, porque é mulher, porque uma mulher... Outro dia estava acompanhando uma gravação de uma orquestra e quem ia mixar essa faixa era uma engenheira de som norte-americana, de Oregon, tal, que ela é super figura no Instagram, sempre posto isso. Aí eu vi o engenheiro de som ali da gravação, era um estúdio no Rio de Janeiro, ele, não sei por que ele vai mandar para aquela mina, acho que é só, tipo, pose, sabe? Porque ela é meio poser, assim. Tipo assim, completamente invalidando o trabalho dela, assim, na minha cara. E aí, eu acho que talvez mais o momento da gente falar nessa transformação, da gente falar como que a gente lida, o que a gente pode fazer, né? Que é difícil, não tenho nenhuma resposta também, não. Mas eu acho que a gente tem uma missãozinha de hackear, tipo, naquele lugar, naquele momento, eu só ouvi o que ele falou, guardei. Eu estava numa gravação que era de orquestra, então tinha 20 homens dentro do estúdio, só tinha eu de mulher. E eu falei assim, vai ter que chegar... O cara que estava, o maestro, o arranjador, tinha 70 anos de idade. Então, assim, na hora que rolou o momento, rolou aquele momento. Todo mundo foi embora, acabou a gravação, a gente foi tomar um café, sobrou eu, o maestro, e o engenheiro de som que tinha feito esse comentário, só nós 3. Aí eu falei, agora que eu vou falar. Falei, maior clube do Bolinha isso daqui, hein, gente? Nem uma violinino, nem um cello, né? Nem a cinegrafista, assim. E aí depois falei pro cara também, cara, eu acho que essa mina, assim, ela é mó legal no Instagram, na verdade, essa mina que vai mixar, na verdade, eu acho que ela é mó legal, esse estúdio que ela tá, assim, se você olhar atrás, as coisas que ela tem, o equipamento que ela tem é muito foda, é muito alto nível. Eu entendo totalmente, o cara tá mandando pra ela mixar. Entendeu? Então, assim, tem essa missãozinha que a gente, infelizmente, nunca pode estar completamente de bobeira, né? Não, a gente sabe que, né, justamente, né, na questão racial e na questão de gênero, onde sempre as coisas pegam, né? Você estava falando isso, eu queria voltar. Então, a gente caminhou, como a gente falou, né, a gente já tem mais diversidade, a gente já fica mais incomodado quando você olha, por exemplo, uma mesa só com mulheres brancas, por mais que você saiba que, poxa, a gente convidou pessoas, tal, será que as pessoas vão pensar? A gente já pensa isso, mas acho que, como você falou de hackear, o que dá para a gente fazer para esse sistema melhorar, né? Aonde você olha, onde cada uma olha no seu, digamos, seu quadrado, que dá para a gente mexer mais? Eu tô fazendo muito show, né? Ainda bem, tive a bebê e ela fez 3 meses sair na estrada, tadinha, tá de milhagem, já foi para Piauí, para Recife, para Bahia. Filha 3, interior, né? Filha 3, só vai, assim, mas ela dorme no hotel, tá tudo certo, não fica no show, porque ela é muito pequena. Mas eu pego muitos públicos diferentes.
porque a minha música ela vai de muito criança para pessoas de bastante idade, assim. Então eu tenho um alcance grande. E o que eu tento é falar todo show. Então, sei lá, eu tenho uma música da Dolores Duran. Aí eu falo, gente, quem conhece a Dolores, foi das primeiras compositoras. Aí, sei lá, eu conto, que é uma coisa que a Tulipa me contou outro dia, que a Rita Lee é a nossa maior arrecadadora mulher do ECAD, compositora. É maravilhosa essa informação, porque ela, né, drogadona, roqueirona, que todo mundo ficou acabando a vida inteira, está lá, ganhando. Inclusive, um dia que eu falei isso para a Mora perguntou, aliás, quando você morrer, a Mora é minha filha de 12, quem vai ficar com os seus direitos? Eu, olha ela, matando Pensando a mãe. na herança, Pensou já. na Rita Lee, já pensou na herança dela. Eu falei, a senhora trabalha, mas sim. Então é isso. Então eu tento trazer esse tipo de informação durante o show, durante a fala, porque é uma troca. Às vezes, sei lá, aí outro dia eu estou com um show que chama Cartas de Amor, que a gente está viajando, e o público sobe para ler as cartas, então tem histórias muito lindas, assim. Aí outro dia, Dia dos Namorados, eu fiz um show num shopping em Brasília e o público era muito diferente. E eles estavam meio bebendo vinho, eu percebi que foi ficando uma bagunça, eles estavam muito animados e muito diferentes. Tanto que no final uma chegou para mim e falou, amiga, você não cantou palavras. Aí eu falei, acho que ela, calma aí, palavras. Aí eu falei, meu Deus, ela acha que eu sou Ana Carolina, que maravilhoso. Que eu pareço um pouco, mas ela insistiu que eu não tinha cantado palavras. Enfim, aí tinha um casal que subiu para ler uma carta de amor, todo fofos. Ele contou a história, ela ficou lá. Na hora que a gente desceu para tirar foto, o cara estava tratando a mulher mal na minha frente na hora da foto. Pô, Karina, que saco, toda vez... Eu falei, você está de brincadeira, né? Então é isso, acho que a gente tem que se posicionar quando dá, claro. Mas no palco, ele todo gentil, e aí ali era um namoro de 3 meses. Pensa só. E ela falou, estou muito feliz que eu estou saindo de um relacionamento tóxico. Aí no final o cara tratando, aí na hora que eu abracei ele, abracei ela, eu falei, tá na hora de você sair já desse também, vamos lá, já vai se preparando. Ano que vem, quando eu voltar, novo namorado. Então eu acho que a gente tem que se ocupar isso. Aonde dá, você fala. Qualquer situação você fala. E aí a gente vai permeando de algum jeito, né? Sim, eu, assim, no que eu posso fazer, eu tenho podcast, né, semanal, eu e os meninos, a gente sempre dá espaço para pessoas que a gente acredita, porque a gente não está ganhando dinheiro com aquilo. Então, assim, se a gente sabe que tem ali, né, alguma coisa complicada, vamos dizer assim, na carreira desse artista, pô, tem tantos outros legais, por que a gente precisa falar desse? Entende? Então, assim, não é que a gente está falando mal, ou a gente só não vai dar ali para um espaço. Fica batendo palma para maluco dançar, Exatamente, né? Exatamente. E é isso, e a gente tenta, sim, sempre, tipo, nas nossas pautas, contemplar todo tipo de artista. Mulher, homem, pessoas não binárias, de todas, enfim, todas as cores, gêneros, enfim. A gente tenta sempre nesse lugar. E no trabalho, sempre que eu tenho oportunidade, por exemplo, pensar uma banda de abertura para algum show, alguma coisa nesse sentido, quando cabe a mim e eu consigo, né, ter esse... Daí eu sempre levo muito em consideração isso também. Chica. E você veio, eu até queria que você fizesse colocasse também, porque você veio de conservatório. Conservatório musical é também um ambiente bem complexo, né? Mas assim, também me possibilitou conhecer mulheres instrumentistas, né? Porque eu lembro, na faculdade, na universidade, era uma turma de 20, que era de música também, mas era uma turma de 20 pessoas e tinham 3 mulheres e 17 homens. Então já era bem desigual. Agora, no conservatório, eu conheci uma baterista, eu conheci uma baixista, né? Uma trombonista, assim. Foi a primeira vez também que eu consegui acessar mulheres que estudavam música, né? Que eram instrumentistas. Mas sim, também era um ambiente conservador de uma maneira geral, né? Não só pelo viés do machismo, do feminismo e tal, mas é um ambiente conservador de uma maneira geral, até de pensar música, né? Então eu fiquei lá o máximo que eu consegui, fiquei uns 4 anos lá, não me formei, absorvi tudo que eu podia, sim, mas eu percebi, por exemplo, no final que eu estava cantando igual todas as cantoras. Então é muito conservador, eles te colocam muito numa caixa mesmo. Mas por outro lado é isso, aprendi bastante e me deu ferramenta para a vida, né? Mas eu estava pensando nisso, do que a gente pode fazer também. Colar com mulheres é muito legal, né? Porque pela minha experiência, por exemplo, eu sempre fui uma cantora que muito mais os caras chegaram para me dar oportunidade. Então, mesmo antes de eu ter meu primeiro disco, por estar na noite, por estar indo nos shows das pessoas que eu gostava e ficando até depois para conseguir conversar, me apresentar e conhecer também um pouco mais a galera. Os homens me deram muito mais oportunidade do que as mulheres. E
não sei qual era a real intenção deles, a gente nunca sabe, mas também não interessa. Eu fui ali na minha intenção, no que eu queria, e só que assim, não tem nem comparação, tanto de homem que me estendeu a mão assim, que me chamou para participar dos shows deles como cantora, ou que me enviou uma música para eu colocar uma letra, ou que me levou para algum lugar e falou: Tica, tô cantando nesse lugar foda, vem aqui, vou te convidar para vir. Foram muito mais homens que me deram oportunidade. Então assim, eu olho para isso e eu quero ser diferente, assim, entendeu? Eu quero colar mais com mulheres. Eu sinto falta de mulheres que colam comigo. Sou sempre eu que tô lá colando com as mulheres, chamando elas, assim. Não tem nunca nenhuma mulher que me chama assim para fazer uma parada. Então isso eu acho que pode ser diferente. No estúdio também eu acho que a gente eu também assim, no meu disco tem muito mais homem. É difícil ainda a gente conseguir suplantar essa questão, porque quando a gente precisa de alguém, de um produtor musical, tal, são sempre os homens. Não tem uma mina que é dona de um estúdio foda aqui em São Paulo. Entendeu? Agora, homens tem muitos, que eles têm um puto equipamento, que eles têm uma puta experiência. Então, assim, a gente vai fluindo junto com os homens, porque eu amo também, quando eles são legais, a gente ama também com todo o coração, né? Mas, assim, a gente acho que não dá para perder de vista que tem que mudar, assim, que tem que... Tem que subir a régua, né? Tem que ser diferente. Eu acho que a gente olha hoje em dia, né? Eu vi até a Verônica aqui, né? Que trabalha também. Tem duas Verônicas, mas ela trabalha com música também, ela trabalha com licenciamento de música, enfim, acho que a gente tem mulheres hoje em dia ocupando vários lugares, né, na indústria. Acho que a coisa, como a gente falou, melhorou. O negócio é como é que a gente faz para colocar isso para frente. E eu acho que nesse sentido, esse amálgama, essa junção de música e cidade é um lugar que a gente consegue, né? Quando a gente junta a gente aqui, quando a gente faz festival, queria um pouco a percepção de vocês disso, da música, desse momento que a gente está vivendo. Os festivais, a gente está num momento que as pessoas falam, ao mesmo tempo que tem muito festival, nem todo está acontecendo. Tem muita gente, temos casas de pequeno porte, não temos de grande. Queria um pouco um olhar de vocês sobre o panorama, como a música está sendo contemplada nessa cidade. Cara, esse é um assunto que é bem complexo, assim. Eu que trabalho numa produtora com grande demanda, né? Shows de grande demanda, não tem lugar. A gente tenta sair de alguns lugares, né? E a gente tenta ir para lugar que não vai ter alvará, vai ter depois a associação do bairro reclamando. É bem complicado. A gente tenta. E até a gente chegou a fazer alguns festivais no centro e a gente percebeu que as pessoas, assim, elas foram bem cautelosas em comprarem esse ingresso. Depois não gostaram. Assim, no final das contas, preferem ir num outro lugar mais não central, né? Sim. Um lugar de mais fácil acesso, que tenha uma segurança maior, que tenha a facilidade de parar um carro próximo, enfim, ou de chegar com transporte público de uma maneira mais segura. E, enfim, é bem complexo, assim, para evento de grande porte, tem todos esses entraves, assim, eu não consigo chegar numa... Não tem uma conclusão. Não tem uma conclusão, assim, a gente está tentando, Mas é um mercado que mexe muito com a cidade, Sim, né? As pessoas muito, se comovem muito, para ir para os muito. festivais. Muito, muito. Mas posso falar pelos lugares, show de, sei lá, 200, 300 pessoas. Eu acho que está muito legal aqui em São Paulo, assim, tá... Eu acho que ainda a gente está se organizando de pós-pandemia. Então, acho que tem até uma molecada que está indo agora, né, ver show, aqueles que ficaram ali quando fizeram 18 anos na pandemia, eles estão também entendendo como é que funciona a cidade, pelo menos aqui de São Paulo. E eu tô vendo, assim, ótimos lugares para você ir, tipo, ver show pequenininho, tipo Porta, o Front, Baralto, tem vários lugares bem legais que estão fomentando. Eu acho que vejo isso, né? Vejo um momento em que você tem lugares que fomentam bandas novas, coisas pequenas. Vejo as coisas grandes. Às vezes eu fico achando que falta o meio termo. Queria agora vocês duas artistas. Como é que quer começar, Tica? Assim, para quem tá começando, como é que é a sua percepção? Eu sinto falta, por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado, tipo, uma coisa que eu adoraria fazer do que ficar, tipo, batalhando aquela agenda de shows. A gente já sabe os lugares que tem, os lugares que comportariam o meu show, pelo estilo, pelo tamanho e tal. Assim, um lugar de residência, então um lugar que você sabe que você vai lá. E assim, o meu show é mais uma coisa acontecendo. As pessoas não estão indo lá porque é o meu show, elas estão lá porque o lugar é muito legal, tipo aqui, né? Tem uma parada acontecendo e em determinado momento rola o show, assim. Eu acho que São Paulo é o lugar disso, assim,
muito de performances inusitadas acontecerem. Você tá no rolê, você tá comendo, você tá tomando uma, tal, e de repente acontece um show, acontece uma performance, entra lá uma banda de 4 mulheres, tocam ali 40 minutos, 45 minutos, fazem alguma coisa acontecer, mas um lugar que eu pudesse estar, tipo, toda semana, por exemplo, toda quarta-feira estou ali naquele lugar. E por mais que seja uma coisa... O quê? Las Vegas. Tipo, eu não chego no nome desse lugar também. Eu tô jogando aí, eu tô saindo na noite, encontrando a galera, né? E tô jogando, assim. Aí até encontrei o Ale Youssef esses dias, que, pô, é um cara legal de trocar essa ideia, porque tem esse respaldo de pensar a noite paulistana, enfim, sei lá. Ele falou, pô, Tica, eu acho que esse lugar não existe ainda. Eu falei, porra, como assim? Não é possível, entendeu? Esse lugar já existiu, né? Agora eu olhei pra ti e lembrei também, tipo, acho que 20 anos atrás a gente tinha, não vou me lembrar, O Genil, Graziadio. Eram lugares de temporada mesmo, né? A Cel começou com uma temporada de 1 mês. No Grátis, o próprio Estúdio SP do Alê, né? Eu comecei e lancei ali no Cedo Sentado, 4 quartas-feiras. Prata da Casa do Sesc também tinha esse lugar Prata da Casa tinha, né? Toda terça, um artista novo, assim, enfim. Eu adoro abrir, né, pequenas casas por curto tempo, porque dá muito trabalho. Então, de vez em quando, eu abro uma baguncinha. Aí, ano passado, eu tinha. O Rosa Flamingo foi uma loja por 1 ano e meio. E a gente vendia vinil e fazia shows. A Tica foi lá dar autógrafo. Acho que a gente fez, né? Das Sísmicas. O vinil das Sísmicas, Enfim, então tiveram vários shows, então eu acho maravilhoso, mas realmente você tem que ter uma outra vida para cuidar de uma balada, né? Ainda não dou conta de tudo isso. Mas que é sensacional porque era um lugar minúsculo e que as pessoas se encontravam. Então, o que a gente teve de evento lá valeu por muito, foi 1 ano e meio de muitos eventos muito interessantes. Sei lá, crianças vendo o Eliseu, que veio lá de Porto Velho, que era amigo do Genesi, fazer uns poemas assim num lugar maravilhoso. Aí veio uma amiga indígena e fez também, declamou, e aí as crianças... Era uma bagunça de coisas. Então, esses lugares são maravilhosos, mas é isso. É difícil demais. Mas eu acho muito massa, assim, porque isso é muito São Paulo, assim. Eu também não posso falar de muitos lugares, né, que eu passei, que eu vivi, sei lá. Mas eu acho que São Paulo tem esse lugar que, em termos de arte, é organizado, né? Umas coisas muito fodas acontecendo, né? Você tá lá do nada, tem um coletivo de DJs quebrando tudo, assim, só discotecando vinil, que você fala, meu Deus, foi a coisa mais chique que eu ouvi em toda a minha vida, sei lá. Assim, tem muita coisa muito organizada, assim, em termos de arte, muito inventivo, né? Muito experimental, tem espaço para você criar, para você fazer tua parada do jeito que você quiser. Então, eu acho que São Paulo é muito esse lugar, assim, eu sinto. Então, até acho que combina totalmente a gente ter esse espaço menor, dessas coisas inusitadas acontecendo, experimentais ou clichês, o que for, assim, mas eu acho que tem espaço para todas essas coisas acontecerem de um jeito que é consistente, porque eu acho que quem produz arte em São Paulo tem uma consistência de fazer a parada aqui. Enfim, de ser diverso mesmo. Essa coisa dos festivais está rolando muito, né? Que é muito legal. Tipo, pô, sei lá, você vê o Djavan lá no Parque Ibirapuera, debaixo da figueira. É muito maravilhoso, mas é uma coisa específica, tipo, meio inacessível ainda. Então, eu queria fazer uma temporada de shows num lugar pequeno, de graça, que chegasse de transporte público, que acabasse cedo para a pessoa ir embora de metrô. Então, queria que tivesse um pouco mais de possibilidades, né? Não, porque esse espaço é importante para a formação de público, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. Existe um monte de artista muito legal que está sem palco para tocar, porque a gente tem sempre os mesmos palcos na cidade. Ao mesmo tempo que a cidade pulsa e se alimenta da música, eu acho que ela está precisando ser um pouco mais generosa também com as mulheres e com a música também, né? Acho que a gente está nesse momento. Uma coisa também que eu acho que é uma mudança que a gente teve, talvez falando desses últimos 20 anos, é na hora que a gente tem mais mulheres cantando, compondo, trabalhando, a gente também tem uma música que fala de coisas mais femininas. Por exemplo, o disco da Cel que ela fez pós-gravidez, que ela falava, enfim, de todas as sensações. Vocês sentem também essa diferença? Quer dizer, de que maneira essa participação feminina em todo o mercado também está mudando a música que a gente faz e a música que a gente consome? Eu quero falar aqui já de... Não é do Brasil, mas é o álbum da Charli XCX, o Brat. Eu achei incrível, assim, ele não inventou a roda, mas é um pop muito honesto pela escrita mesmo, assim, sabe? Que eu achei muito interessante. Tem esse remix da música Girl So Confusing, que ela convidou a Lorde, e a Lorde, tipo assim, é como se fosse uma resposta da Lorde falando
falando pra Charlie, tipo, Charlie, quando eu não saí com você, não é porque eu não gostava de você, amiga, é porque eu tenho depressão. O problema sou eu, não você. E assim, é de um lugar tão bonito, assim, de ser vulnerável e fazendo música pop de pista pra todo mundo se divertir, mas com temas tão delicados, assim, e que eu nunca, sei lá, eu não cresci ouvindo isso, entende? Total, sei lá, total. tipo, um gossip, beleza, ouvia Betty Ditto ali, mas eram umas coisas que não eram muito da minha realidade. Se eu tivesse 15 anos e tivesse ouvindo a Charli XCX com a Lorde, eu teria, tipo assim, explodido na minha cabeça, entendeu? Porque é muito bonito esse lugar de, tipo assim, não, vamos falar o que a gente passa mesmo, o que a gente enfrenta, assim. Então, tem vários artistas que eu tô muito encantada, principalmente pela escrita, assim, sabe, nos últimos anos. Tô meio viciada no álbum novo da Tulipa Ruiz também. E é isso, né? A Tulipa, pô, na verdade, todas vocês, assim, é uma profusão de cantoras, compositoras dessa época, assim, quando vocês começaram, que é muito foda, assim, eu acho realmente protagonistas, assim, da história. Tipo, e aí é isso, eu ouço essas músicas da Tulipa, o álbum novo, é meio subjetivo, mas eu sinto totalmente essa identificação que é um ponto de vista feminino, assim, nas composições. Então, acho que sim, acho que rola super essa presença feminina nesse sentido artístico, né? Não só da letra ou não só da musicalidade. A voz feminina tem uma coisa que as pessoas, às vezes... Eu conheço pessoas que assim, admiram muito voz feminina, né? Ficam meio chapados quando ouvem uma voz feminina, que eu acho bonito também, é um lugar bonito da cantora e tal. Tia, eu até lembrei, você fez uma música para Liz, né? Eu acho que também tem esse lugar bem importante da gente desmistificar um pouco a maternidade, né? Você já fez show eu me lembro de um WME, que as meninas foram no palco com você já fez música. De que maneira isso também acaba, enfim, trabalhando a favor mesmo? Eu demorei muito para começar, comecei com 30, mas quando eu comecei sempre fui muito sincerona. Então, realmente, as minhas músicas, elas são sensíveis, falam dos meus problemas e também das coisas que eu convivo, né? E aí as meninas fazem parte. Sei lá, a maternidade, no meu caso, ela foi junto, assim. Eu lembro que eu tive uma crise já depois do segundo disco, que o Marcos Preto, inclusive, ele me ajudou, porque eu falei, o que eu vou compor agora? Fralda suja? Cocô? E aí ele falou, sei lá. Eu falei, máquina de lavar? Ele, sim! E aí eu fiz, e o Guilherme Arantes toca na máquina de lavar, que eu explico como eu lavo a roupa. Não façam igual, porque sai tudo vermelho, às vezes. Mas eu jogo tudo junto e na hora de esticar eu vou pelas cores, que eu acho tão bonito, mas não é prático, mas é bonito. Mas então eu fui aprendendo, porque também não dá só para eu falar de maternidade. Claro que eu amo, claro que hoje eu tenho muitas amigas mães, eu tenho duas aqui, a Simone e a Verô, do nosso grupo. A gente tem uma casa chamada Beat to Mami, que as mães se encontram e falam de trabalho. Então eu fiz várias amigas agora que eu sou mais velha, adoro. Então, claro que a maternidade é muito presente, mas também as pessoas perguntam, como você dá conta sendo cantora e sendo mãe? Eu falo, gente, como todas as mães dão conta, a gente vai dando conta, vai dando um jeito. Então, faço show, levo as filhas, vou deixar lá. Hoje em dia não levo mais, né? Levo a menor, mas faz parte. E também não dá para eu cantar só música sobre maternidade. Então, claro que na minha composição isso mexe. Então, agora eu estou fazendo um projeto só sobre isso, que chama Ninar, que é para isso, assim. Mas no resto eu também vou trazendo outras canções, porque, como eu disse, o meu público ele é muito extenso. Só que é isso, eu acho que são fases. Daqui a pouco eu acho que eu vou entrar na menopausa e vou começar a falar sobre isso. Será que as jovens vão querer ouvir? Talvez. Talvez elas se identifiquem do meu calor, o calor, né, outro calor. Mas é isso, eu acho que a gente tem que, na verdade, não tem muita receita. A gente tem que fazer o que funciona para a gente, assim. E o que, né? Isso vai me botar para fora, isso vai me salvar, né? Igual você falou, a minha depressão. Eu mais ou menos comecei quando eu tive ali uma doença séria, que foi acho que foi uma depressão, me deu uma doença. Eu falei, gente, chega de tentar agradar, eu vou cantar desse jeito que eu sei. Muita gente no começo até hoje fala que eu não sei cantar, que eu não sei tocar, e eu não estou nem aí, porque eu vou mesmo assim e faço. E faço desse jeito mesmo. Hoje eu até acho que eu canto bem. Então, 15 anos depois. Às vezes eu escuto e falo, pelo amor de Deus, quem deixou passar essa desafinação? Mas é isso, acontece, sei lá. E tudo bem também, porque faz parte da pessoa que eu fui construindo.
E essa coisa orgânica também que a gente vai ter que resgatar, porque a inteligência vai chegar com tanta coisa que agora eu vou deixar tudo desafinado mesmo. Eu acho que tem aquilo que a Nelis fala, né? Uma vez a Nelis Assunção já falou, que é das mulheres sempre se cobra a perfeição e a beleza. E quando você é uma cantora, quando você está na frente, em todas as profissões nos cobram, mas quando você é uma mulher em cima do palco, cobra-se mais ainda essa perfeição, né? Eu preciso abrir para perguntas. A gente tem pouquinho tempo. Se não tiverem... temos perguntas aqui. Temos 2 já. Não é bem uma pergunta, na verdade. É mais um comentário disso tudo. Meu nome é Alessandra Braz. Eu sou assessora de imprensa e produtora aqui. Trabalho com música já há alguns anos aqui em São Paulo. Eu sou de Brasília. Estou aqui há 10 anos. E, assim, agora que eu comecei a trabalhar com produção, que é uma coisa que faz pouco tempo, que está aparecendo na minha vida e que eu tenho que montar a equipe, uma das dificuldades que eu mais tenho é justamente achar essas mulheres que trabalham na técnica. Você tem muitas mulheres que trabalham como técnicas de luz, por exemplo, mas técnico de som é muito difícil. Quando a gente pega uma equipe em que tem só homens, você ser uma mulher entrando como produtora, o trabalho de convencimento de colocar uma técnica é muito maior do que você virar e escolher um cara para estar trabalhando ali. Então, assim, eu botei como uma das minhas metas de vida começar a colocar mulheres em todas as minhas produções. Até um dia que eu consegui fazer da técnica de som, a hold, a fotógrafa, a cinegrafista, todo mundo era mulher. A moça que estava lá fazendo a intérprete de... Todo mundo era mulher. Eu falei, gente, eu vou tirar até uma foto para registrar isso, porque essa é a primeira vez que eu consegui fazer isso. Mas é um trabalho muito grande e a gente tem hoje um paradoxo meio assim, estranho, um problema que é as mulheres que estão hoje num patamar de excelência, elas têm uma agenda quase impossível de contratá-las. E aí a gente tem um monte de mulher que está entrando, que tem uma carreira mais nova e tal, e que as pessoas às vezes não querem contratar porque elas estão começando. E aí a gente tem que justamente abrir esses espaços e trazer essas pessoas, inclusive até treiná-las, para a gente poder também ter daqui a pouco tão mais mulheres que vai ser muito mais fácil. A gente não vê mais uma coisa que está acontecendo aqui, por exemplo, que tem uma equipe toda de homem do som e também da parte de cinegrafista, não sei o que lá. Então, se a gente não for intencional também nisso, a gente vai contratar só homem. A gente vai contratar só homem branco, porque eles estão aí há muito mais tempo. E homem chama homem, fala com homem, conversa com homem, toma café com homem, faz tudo com homem. E eles se indicam muito. É bem... Assim, eu também tinha uma coisa parecida com você, Tica, que eu tive muito mais homens me estendendo a mão no começo da minha carreira do que mulheres. E eu estou vendo isso mudar. E eu estou sendo uma agente da mudança também. E isso, para mim, está sendo muito gratificante também. E até complementando, tipo, é bom a gente perceber quem são os homens que estão sendo legais com as mulheres e preparando elas, porque eles sabem que precisa preparar, elas não estão prontas, realmente. Tipo assim, precisa formar, entendeu? Então não tem muito mesmo engenheiras de som dentro do estúdio. Só que aí eu chego no estúdio que eu tô gravando meu disco, o produtor lá, ele tá treinando uma menina. Aí eu já falo, maneiro, entendeu? É isso, é assim. Não tem outro jeito. Então, você tem a oportunidade de chamar, é isso. O que eu estou fazendo com a minha banda é isso também. Eu estou trazendo elas para um cenário completamente diferente do que elas orbitam e falando assim, vamos aí, vamos tentar, porque, de repente, vai ser um caminho que vai abrir para elas para o resto da vida delas atuarem como musicistas com outra galera, em outros lugares. Enfim, tem que formar, né? É isso. E a gente tem esse trabalho, não tem o que fazer. A gente vive nessa época que a gente tem que ir lá caçar. Tipo, eu estava morando no Rio e queria montar uma banda de mulheres. E aí eu até, tipo, é isso. Eu sou uma pessoa que eu sou leve, assim, com os caras, tranquilo. Mas aí chegava o momento da balada, eu falava assim, me fala aí uma mina, né, batera. Eu tô querendo tanto achar uma mina baterista. Ninguém sabia. Nenhum dos meus amigos sabia me falar uma baterista, uma baixista. Mas eu não deixava eles constrangidos, mas eu acho que eles voltavam para casa pensando, fudeu, realmente não sei, não sigo nenhuma no Instagram. Aí eu comecei a ir lá, tipo assim, procurar
estudantes da Unirio. O Rio de Janeiro tem 4 universidades de música, entendeu? Tem a Unirio, tem a UFRJ, tem a UERJ. Então, assim, aí eu comecei a ir lá procurar e aí eu achei uma batera da orquestra da Unirio, achei a baixista. Então, assim, dá um trabalho, mas elas estão ali. Só que elas estão completamente distantes, ninguém chama elas para fazerem nada. Ninguém considera que, porra, você pode montar uma banda com uma mina de lá, outra de lá, outra de lá, enfim. Bom, as meninas já me conhecem, mas o meu nome é Verônica. Em primeiro lugar, para comentar com a Isa... Não, em primeiro lugar, dizer que eu cheguei a me emocionar de ver vocês aqui, porque é muito difícil a gente ver mulheres que chegaram em lugares onde muitas de nós que já quisemos estar, a gente não sabia qual caminho percorrer. E dizer para a Isa que eu quase tive um treco esperando o line-up do Notfest. Meu Deus do céu. Quando ela falou, eu pensei em você. E agradecer pelas bandas das meninas. E dizer que é isso. A sua fala foi muito, muito pontual perto daquilo que eu também queria falar, que é a dificuldade da gente formar essas mulheres para trabalhar na indústria musical, mas não estou falando só de musicistas, mas é isso. A última vez que eu encontrei a Renata foi num festival em que todo ele foi montado por mulheres, todas as profissionais que trabalharam foram mulheres, todas as bandas foram bandas de mulheres, e foi simplesmente o melhor festival que eu fui nos últimos anos, e eu vou a festivais há mais de 30 anos. Então, foi o cuidado de todos os detalhes, o cuidado com o público que estava lá, foi uma coisa impressionante. Agora, tirando iniciativas como o Rock Camp, que forma pequenas meninas para ali entrarem no mercado musical, é muito difícil a gente encontrar. E a Isa chegou a falar, parece uma coisa meio misteriosa, você não sabe como faz. Então, eu fui procurar jogar no Google, como ser uma produtora musical. E aí encontrei, por exemplo, o curso no Senac. Mas, ainda assim, é muito difícil. E ele é um curso livre, não é algo mais complexo. Eu tenho hoje um filho que quer trabalhar com música e tenho uma bebê que eu espero que queira também, e aí sim ver uma menina fazendo esse tipo de coisa. Então eu queria saber se vocês têm alguma dica de como fazer com que as meninas entrem nesse mercado, não só nessa parte, mas de ver as meninas produzindo música, estando ali na parte técnica, como é que a gente faz isso? A WME não é um aplicativo, mas tem uma lista, né, de uma plataforma de profissionais. Isso eu falei com a Cláudia outro dia, tem essa plataforma. E é isso, acho que a gente realmente tem que procurar, indicar, pedir, fazer essa troca e ir passando e torcendo e esperando. E levar no Girls Rock Camp. Exatamente. O que eu ia falar, por mim, eu não tenho família que... Ninguém sabe nada de nada. Eles só falaram, filha, faz aí o que você quiser, a gente tá torcendo para dar certo. Só isso. Então, eu sempre fui muito a show. Isso e continuo indo. Mesmo trabalhando com shows maiores, eu vou show de, sei lá, 50 pessoas. Exato. Eu tô realmente em todos os lugares, assim, de música, né? E eu acho que muito de onde eu cheguei é por isso, porque eu sempre fiquei caçando, assim, sabe? Porque é realmente um CSI para você entender como é que as pessoas... Quem são as pessoas, E eu tive a sorte de conhecer pessoas também na faculdade. Quando eu fiz a minha faculdade, o meu TCC de rádio, porque ninguém queria fazer, todo mundo queria fazer o de TV, eu fiz o de rádio com toda, assim, a devoção e carinho ali. E o meu professor, eu tive a sorte, o Alexandre Tondela, ele era diretor da Rádio Cultura. E aí ele levou Roberta Martinelli para ser a jurada da banca, porque ele falou, você parece a Roberta, você me lembra a Roberta, que era uma aluna minha. Eu falei, nossa, meu Deus, a do Cultura Livre, que legal. Nossa. Enfim. Então, assim, na faculdade, eu tive a oportunidade de também, todas as emissões, os programas que a gente fazia, eu falei, cara, eu vou começar a convidar todo mundo que eu acho legal. Porque eu nunca vou conseguir conhecer essas pessoas. Então, eu ia nesse lugar do profissional, convidava todo mundo. Convidei um pessoal que trabalhava comigo na MTV, convidei o Lúcio, que hoje em dia é meu grande amigo. Muita gente, muita gente. E nessas de, tipo, essa coisa da faculdade, de TCC e tal, me abriu muita porta. Porque eu conheci muita gente para fazer trabalho e tudo mais. Então, eu acho que é um meio bem legal, assim, sabe? Quando você tem a oportunidade de fazer uma faculdade e tem esses projetos, né? E eu fico muito feliz, porque hoje em dia eu já sou essa pessoa que
é convidada por algumas pessoas, assim, tipo, até de outros estados, me mandam no Instagram, sabe, para ajudar a responder coisas, participar de programas. E eu, sempre que eu posso, eu tô lá dando esse ok pro pessoal e trocando, porque eu acho muito legal. Foi assim que algumas portas foram se abrindo para mim. Acho que também é isso, você ser a mulher que vai representar isso também, né? Eu não tive muitas mulheres que eu vi tocando guitarra, por exemplo. Então eu demorei muito para achar que eu deveria comprar uma guitarra, tocar uma guitarra no meu show. Porque eu não tinha uma referência, assim, não lembrava de nenhuma cantora brasileira que apavorava na guitarra, assim. Mas eu fico com vontade de ser essa pessoa. Então, assim, a gente vai lá, vamos tentar. Então, assim, você ser também, levar com você pessoas que inspiram, mulheres que inspiram outras pessoas. Aí que entra também essa pauta das mulheres, da cota para mulheres. Assim, entra nesse lugar, porque você precisa da visibilidade. Se você não vê elas ali, você não sabe que elas existem, você nem sonha que você pode fazer alguma coisa. Então, assim, tipo, numa roda de samba, eu frequentei muita roda de samba no interior. Tipo assim, é só homem. Aí, como que a menina que tá ali com a mãe vai sonhar em estar numa roda de samba? A mãe dela não tá. Ninguém tá. O menino já tá sonhando. O menino já tá pequeno ali, já tá batucando, sonhando em entrar na roda, porque o pai dele tá lá. Entendeu? Então, assim, tem mesmo que dar visibilidade, tem que dar espaço, porque a gente precisa ver também, né? Não tem como, assim. Eu queria agradecer a vocês pela presença, ao Summer Hunter por juntar a gente nesse papo. Maravilhosa Dandara, maravilhosa Letícia que aguentaram a gente também, né? Famoso salve pra quem veio antes, pra quem tá aqui, aqueles que vão continuar essa nossa história. Muito obrigada, gente.